Bem, pessoal, hoje eu vou trazer um breve resumo sobre este livro de psicanálise. Estou fazendo um curso de psicopedagogia e a minha professora pediu para fazer a leitura deste livro durante as férias, para fazer uma resenha crítica. E esse livro, que é Ultra-Humana e Ultra-Psíquica, por uma escuta biológica, educacional e cultural, vai trabalhar a psicanálise dentro das atividades educacionais, dentro da educação. E aqui tem aproximadamente 18 artigos, e onde tem aproximadamente 18 autores, que são eles mestres, doutores. Os colaboradores desse livro é o Dr. Iraquitan José Leite Ribeiro e Dr. Esdras Cabral de Melo. Então, destaquei alguns, como eu falei, existe 18, né, aqui, e destaquei apenas alguns para falar. O primeiro que me chamou a atenção aqui foi a sexualidade na concepção freudiana, que é de Carlos Fernando de Silva, que ele aborda pontos que Freud fez, que na época ele fala sobre a sexualidade infantil, que trouxe uma grande repercussão, pois na época a criança era vista como inocente, e ele contraria essas ideias, que no caso era ligado que a criança era inocente. Ele traz essa ideia contrária. Ele fala também sobre a questão do complexo de Édipo, que, para quem não conhece, o complexo de Édipo, e também o complexo de Electra, que é o complexo de Édipo vem do grego, onde é uma história que o filho ele acaba matando o seu próprio pai, não sabia, mas matou, e acaba também casando com a sua própria mãe, sem saber, mas depois ele descobre. E aí vai trazer essa questão de que diz que o menino, a criança tem disputa com o pai, no caso o menino, pela mãe, até a questão do desejo sexual, né, de sentir o desejo sexual pela mãe. E a questão da menina, que é o complexo de Electra, que é no caso a menina disputa com a mãe pelo pai, que eu não sou muito a favor desses complexos, né, na minha concepção, não sou a favor, mas esse tema vai falar sobre isso. E outro que me chamou a atenção também foi a abordagem psicanalítica em relação à família com a criança na UTI pediátrica, que no caso vai contar uma história. Este artigo é de Rosemary de Lima de Almeida. Ela vai retratar a questão de uma criança que está na UTI, onde a família se encontra fragilizada, onde toda a família, quando acontece uma situação com um ente querido, toda a família ela sente o que está acontecendo. Muitas vezes se sente fragilizada sem saber se a criança está bem, se a criança piorou. Aí fica aquela questão de impotente, né? Essa família passa por esse momento de angústia. Ela vai retratar essa questão dessa falta de informações e tal. E ela vai retratar que a importância da família dentro desse processo de tratamento, que vai ajudar muito o paciente, e eu acredito que ela seja qualquer um. Ela vai falar sobre o papel da família, que é fundamental no processo de melhora da criança que esteja internada. Este também de Josefa Gomes da Silva, que ela fala sobre as contribuições da psicanálise no ensino e aprendizado na escola, que ela vai falar da importância do professor como mediador,
fazendo com que traga essa aproximação das famílias, da comunidade com a escola, orientando, né, estes, fazendo com que a educação venha a se tornar melhor, fazendo com que esta união venha a tornar a educação cada vez melhor. Outro tema bem importante aqui, outro artigo de José Ronaldo Candido da Silva, que ele fala da violência na escola, uma interpretação freudiana, que ele vai falar sobre a questão que acontece nas escolas da questão da violência, tanto verbal como a violência também física. Ele vai retratar essas questões. Ele vai falar sobre pessoas que sentem o prazer. Ele vai falar que o prazer não está só na questão da sexualidade, mas que o prazer está em alguém, né? Um exemplo aqui, ele retrata em uma pessoa ver outra sofrendo. O prazer dele está isso. E ele fez abordagem com professores e alunos, fazendo pergunta, interagindo, né? Onde alunos falaram que os professores são muito ruins, né? Porque chegam, enche o quadro de coisas, escreve e vão embora, e etc. Já olhando essa questão do professor mudar a sua forma, a sua didática, a sua forma de dar aula. Outro artigo bastante importante aqui, que eu destaquei, de Ivanise Francisca da Silva, que é As Contribuições Psicanalíticas, Professores no Contexto de Brinquedo e Brincadeira, que vai falar, na verdade, o Serrota aí tocando, que vai falar, na verdade, da importância que hoje enfrentamos, né? O professor, em muitos lugares, pelo menos aqui na minha comunidade, se você fizer alguma atividade, alguma brincadeira que seja ligado à aula que você vai dar, né? Que seja ligado ao conteúdo aplicado em sala de aula, muitas das vezes é tido como se o professor não estivesse dando aula, ele está brincando apenas com a criança. E ela vai retratar essa questão de usar brinquedos, usar brincadeiras que tem a ver com conteúdos aplicados, para que as crianças venham aprender através de brincadeira, né? Com objetivo. E porque as pessoas venham mudar essa concepção de que você ficar só dando uma aula, aquela aula tradicional, que na verdade, onde muitas das vezes há alunos que aprendem sim nessa questão, mas casar esses dois conceitos, né? Tanto a brincadeira com o tradicional, para ficar totalmente diferente. Outro tema bastante importante de Maria de Lourdes Ramos dos Santos, que ela fala sobre a inclusão dos alunos com deficiência na visão psicanalítica, que é um ponto bastante bem falado, né? E caiu no Enem 2017 sobre a questão das deficiências, que na verdade aqui ela vai abordar a questão da síndrome de Down, o autismo, a cegueira, a surdez e o TDDA, né? O TDDA, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ela vai falar sobre cada um, né? Sobre cada um desses pontos, explicar e falar da questão da inclusão, né? Dos professores estar adaptados ou tentar entrar dentro desse contexto que é complicado, onde muitas das vezes os alunos chegam ao fracasso escolar por causa desses problemas, e onde muitas das vezes nós, professores, nos encontramos incapacitados para isso. O penúltimo que eu destaquei foi a psicossomática e a psicanálise, um olhar sobre o professor na educação infantil, de Joelma Maria de Souza da Silva, que ela vai retratar a questão da somatização de problemas, de conteúdos, de coisas na vida do professor, que onde muitas das vezes ele se torna cansado,
muitas das vezes ele abandona o seu trabalho, muitas das vezes ele não vai dar aula e leva essa crise de identidade, né? O professor está sobrecarregado, somatizou muitas coisas, onde até é feita uma pesquisa, né? Ela aborda uma pesquisa, é uma questão bastante interessante. Ela faz uma pesquisa entre vários professores e a maioria ficou em ansiedade, né? 53 dos professores ficam com ansiedade, 30%, 30 professores com angústia, 12 com medo, 18 com síndrome do pânico, 69 com ansiedade, no percentual maior, né? E 8 com depressão. Então é gravíssima essa questão quando os professores eles ficam sobrecarregados com tarefas, e não só, ele não fala só questão do trabalho, mas problemas de casa, né? O professor também vive, né? E soma tudo e acaba ficando doente, na verdade. E ele traz algumas coisas para ajudar, né? Ele diz assim que deve preparar, aproveitar os momentos bons, relaxar um pouco e etc. Traz algumas ajudas para o professor. E por último, destaco o artigo de Rosângela de Lima Almeida, que ela fala sobre Poliana, sobre a luz da psicanálise e o arquétipo de amor que pode tornar uma pessoa feliz. Ela vai falar sobre a questão de um livro, né, que é Poliana, é uma menina, uma personagem criado por Eleanor Porter, que é de um livro chamado Homônimo, que na verdade ela é uma pequena heroína de 11 anos, que nessa história o seu pai ensina essa menina o jogo do contente, né? Onde a criança ou as pessoas passam por vários problemas, assim como passamos em nossas vidas, e esses aspectos fazer com que, mediante esses problemas, as pessoas e ela se tornassem uma pessoa contente, mediante ao que estivesse acontecendo. E ela é uma história infantil, ela é uma história infantil e vai retratar isso aí. E é um melodrama americano de 1913 que se tornou um best-seller no início do século XX e pode ser visto, segundo a autora, como fonte inspiradora e como autoajuda para um mundo mais feliz. E este é o resumo deste livro de psicanálise intra-humana, intrapsíquica, que ajudou muito na minha vida acadêmica.